Eram dias difíceis para a igreja no tempo da carta de 1 Pedro. Alguns pensam que já tinha começado a primeira perseguição imperial de Roma contra a igreja. Aqueles que já leram um pouco ao respeito sabem que Nero foi muito brutal, fez uma carnificina contra os cristãos. Mas penso que ainda não tinha começado essa perseguição, a primeira perseguição imperial, a primeira das 10. Penso que 1 Pedro está encaixada na antessala da perseguição, pelo contexto da primeira carta. A sociedade lá, o que hoje é Turquia, a sociedade tinha considerado os cristãos antipáticos. Os cristãos não eram nada queridos já pela sociedade. Eles tinham chegado a ser repugnantes. Os vizinhos, a sociedade em si, detestavam os cristãos. Com uma gente ruim, que não presta. Falavam mal dos cristãos. E juntamente com isso, pois havia sofrimento de índole material, os cristãos estariam sendo abusados pela sociedade, as autoridades estavam calados, não defendiam aos cristãos, aos cidadãos chamados cristãos, não? Então estavam desamparados. Uma perseguição brutal, forte. O texto vai comparar essa tribulação a fogo que destrói. O que fazer? Todos os cristãos do que hoje chamamos Turquia estavam sofrendo. É uma boa porção, viu? Se você imaginariamente vê o mapa da Turquia, estava cheio de cristãos lá e perseguidos, viu? O que fazer? Muitos cristãos estavam surpresos de que Deus tivesse permitido tamanho sofrimento. Muitos talvez pensavam que Deus não permitiria essa classe de sofrimento. E então, o que me estranha é de que Paulo não escreve, porque Turquia era, o que hoje é Turquia, era o território missionário de Paulo. Se você vai para o livro de Atos, não, a Turquia foi evangelizada por Paulo. Não? Paulo estaria preso lá em Roma a estas alturas, impedido de poder, ou limitado para poder cuidar da igreja, e Pedro deve ter assumido a responsabilidade de cuidar do povo de Deus naquela parte, não? E ele escreve. Os cristãos são acuados, naturalmente, estão assustados, se estão escondendo, provavelmente. Ninguém gosta de sofrer, né? E estão surpresos. O que está acontecendo aqui? Por que Deus permitiu essas coisas? Cadê Deus para nos defender? E por aí vai. Não? Quando o cristão sofre, se pergunta essas coisas, né? Deus, por que o Senhor permitiu essas coisas? Não? Mas por que Deus? Tá. E Pedro vai, então, escrever uma carta, 1 Pedro,
ele vai escrever essa carta para dar uma estratégia espiritual de guerra. Os cristãos estão sendo não derrotados, mas atacados, seria a palavra, atacados, perseguidos. E agora, Paulo diz, vocês, nessa circunstância, devem primeiramente jamais perder de foco o objetivo da igreja. E ele vai dizer que o objetivo da igreja é que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou. Vocês, deixem ler para vocês o texto, no 2:9 de 1 Pedro. 2:9, 1 Pedro. Ele vai falar assim: vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Em outras palavras, o Senhor resgatou vocês das trevas, para que anunciem sua maravilhosa luz. Então, em lugar de estar acuados, em lugar de vocês se esconderem, de estar atemorizados, acovardados, retraídos, vocês não esqueçam seu chamado. Mas estamos sofrendo, estamos sendo atacados. Não esqueçam seu chamado. Retroceder nunca. Se render jamais. Retroceder não é opção. Muito menos se render. Muito menos. Mas em meio do fogo. Não sei, mas eu tenho visto filmes em que soldados valorosos, em meio de balas, eles têm que avançar. Aí você compreende o valor de um soldado, né? As balas estão por todos os lados e eles estão avançando de qualquer jeito. A missão deve ser cumprida. Retroceder não é opção. Então, já que a missão da igreja é de fazer conhecida em qualquer circunstância a maravilhosa luz do Senhor, então precisamos de diretrizes. Aí ele começa a carta fazendo lembrar a eles a identidade deles. Vocês são novas criaturas. Vocês portam a natureza de Deus dentro de vocês. Vocês são gente especial. Vocês não são como os demais. Vocês, e além do mais, têm uma herança gloriosa. Vocês vão para o reino do Senhor. Vocês pertencem ao povo de Deus. Ele fala assim. Então, suportem o sofrimento. Tudo isso, primeiro capítulo, primeira parte. E depois, aí ele fala os dois pilares que não pode faltar para todo aquele que vai batalhar em prol desse alvo, que é fazer a maravilhosa luz do Senhor conhecida. São dois salvos, dois pilares que ele coloca. Vocês podem conferir depois nas suas Bíblias. Ele vai focar sobre santidade. Ou seja, vocês vão ter que enfrentar essa guerra, mas com dois pilares. Primeiro pilar, a santidade. Ou seja, a tua responsabilidade diante de Deus. A tua relação diante de Deus. É um pilar de caráter vertical. Não pode você descuidar o verticalismo na sua vida. Não pode. Primeiro, é fundamental. Deus é santo, você deve ser santo. E santo aqui não apenas tem um caráter moral ou ético, mas principalmente um caráter de identidade com Deus, de intimidade com Deus. Você não pode. Primeiro pilar. Hoje não falaremos sobre o primeiro pilar, sobre santidade. Mas o segundo pilar, ele diz amor.
Se vocês tiverem esses dois pilares, não importa as circunstâncias adversas e sanguinárias que a sociedade possa lutar contra vocês, vocês devem jamais, ou nunca, vocês devem perder esses dois pilares para serem testemunhas de Cristo neste mundo. Então, nós como cristãos, hoje em dia, não estamos sob perseguição, ainda não, vai chegar, calma, vai chegar a perseguição, bom, no entanto, esses pilares servem para toda a época, gente, né? Porque se nós não temos luta, a igreja como um corpo não tem luta contra ataque sangrento à sociedade, mesmo assim nós temos lutas internas ou externas de diversas índoles, em maior ou menor grau, não? Então, em outras palavras, a igreja, para manter sua identidade, não pode perder de vista esses dois pilares. Primeiro eu falei que é a santidade, que não falaremos hoje, mas o segundo é o amor. E depois o Pedro ele vai falar a partir do versículo 2:10 em diante, ele vai aplicar esses dois pilares para cada uma das áreas da vida do cristão. E assim termina a carta. É simples, né? Vamos então lidar com esse pilar que é o amor, que vai do versículo capítulo 1, versículo 22 até o 2, versículo 3. Eu vou pedir que vocês leiam silenciosamente esse texto, por favor. Leiam, vocês vão ter 2 minutinhos para lerem silenciosamente esse texto, ok? Ok? Então, do versículo 22, ele fala sobre o amor em diante. Ele vai falar assim: havendo sido purificado vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. E aí vem um imperativo, uma ordem: amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, um coração sem mistura, um coração não hipócrita, um coração que não seja falso. Essa é a ideia, tá? Então, e amai-vos ardentemente. A palavra que ardentemente no grego significa simplesmente máximo alcance. Vocês se amem até o máximo alcance que puderem. Essa seria a ideia. Aqui está traduzido ardentemente. Mas esse é o imperativo, o amor fraternal. Mas vejam aqui, como nasceu esse amor fraternal? Ele diz, verso 22, em primeiras palavras: tendo ou havendo sido purificado as vossas almas. Esse é o requisito
para o amor. Se não há purificação, não há existência de amor fraternal. Causa e efeito. Ou seja, Deus purificou nossas almas quando, pelo Espírito Santo, pelo poder do Espírito Santo, quando nós obedecemos à verdade. Aqui não fala verdade no grego, fala realidade. Quando nós obedecemos à realidade, é como que está dizendo, há uma sorte de coisas que parece real, mas não é. Mas há uma coisa que é real mesmo. Essa é a ideia de Pedro. Não? Para Pedro, as coisas visíveis, tangíveis que nós vemos aqui, isso não é real. Porque isso vai passar, é perecedero, efêmero. Mas vocês um dia enxergaram o que é eterno. Aquilo que vai permanecer. Então vocês obedeceram isso. E o Espírito Santo, com esse poder que ele tem, ele purificou seus corações. E quando ele purificou, o resultado imediato foi o instinto do amor fraternal. Não foi isso? O dia que vocês viram, experimentaram o perdão dos seus pecados? Aquele dia em que o Senhor tirou de nossas costas o peso, o fardo do pecado? Quando arrependidos estávamos diante de Deus, confessando nossas faltas, pedindo perdão por termos sido rebeldes ao Rei Jesus e a Deus por ter violado os seus mandamentos. Esse dia você não experimentou que o fardo do pecado foi tirado de você e concomitantemente surgiu de dentro de seu coração um amor por Deus, um amor por essa gente que agora você chama seus irmãos. O amor surgiu, você não o fabricou. Antes você se identificava com a gente do botequim. São teus comparsas, são teus colegas, são teus camaradas. Mas no momento em que teu coração foi purificado, você foi desmembrado de um grupo e inserido em outro grupo. E esse grupo você ama. Você não precisa de ter tido uma familiaridade. Você vê, são teus irmãos, você ama. Às vezes, quando alguém está no aeroporto, tem tanta gente no aeroporto, aí de repente na conversa, ele ou ela diz que também é crente. Imediatamente surge uma afinidade. E já estão rindo, já estão conversando. E de repente a pessoa fala algo que para teus ouvidos faz sentido. Você se identifica com aquilo que conversa. Lembra que falávamos semana passada sobre o instinto gregário? Deus fez assim. Não. Os leões com leões se comunicam, zebra com zebra, macaco com macaco, todos eles se comunicam. Se entende? Cada um procura seu grupo. Quando nós somos retirados do mundo, sabemos que não pertencemos a este mundo. Agora você pertence a um novo povo. E esse povo você ama. Esse amor lhe foi dado. É produto da purificação poderosa do Espírito Santo em nós. Com o tempo você vê que esse povo é complicado. Tem que suportar esse povo, mas mesmo suportando você ama. É meu povo, é minha gente, é minha família.
Fazer o quê? Não, mas é problemático. E daí é minha gente, é minha família. Porque você pertence a um povo no qual Deus inseriu você. Portanto, você ama. E esse amor deve ser estendido ao máximo grau, como diz no grego. Aqui fala ardentemente. Então, meus irmãos, eu digo uma coisa. Se nós não nos amarmos, não parecemos que somos povo de Deus. Nós nos amamos não porque sejamos perfeitos. Não porque eu seja perfeito para você ou você para mim. Não, nada disso. Somos o povo do Senhor. E devemos preservá-lo e lutar pela preservação e pela saúde desse povo. Lutar por isso aí. Mas se alguém, como também dissemos semana passada, se alguém não se sente, sabe, ele está aqui, mas como que apenas um visitante, sabe, não está inserido. Atenção, viu? Atenção, talvez você ainda não seja salvo, ainda o Senhor não resgatou você, não perdoou teus pecados, Ele não resgatou você do mundo ainda não. Você é um visitante. E isso é triste e é perigoso ao mesmo tempo, porque dá uma falsa sensação de que você está bem com Deus quando no fundo não está. E se você morrer, se condena pela eternidade. Aí você que vai falar para Deus: Deus ia para a igreja, e daí? Mas vejam aqui, ele diz que havendo sido gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. A partir desse momento, ele vai falar sobre as ferramentas, ou a ferramenta que nós temos para continuar amando. Tá? Aqui ele vai usar uma fraseologia bastante pesada do Antigo Testamento. Então, eu vou tentar fazer o mais simples possível para não entrar em muitos detalhes. Tá? Mas ele fala aqui, havendo sido gerados, isso se entende, eu nasci de novo, mas não de semente corruptível. A palavra semente aqui se entende também, mas da semente incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece, esse chave, para sempre. Ou seja, temos dito que quando nós nascemos de novo, quando nossos pecados foram perdoados, quando fomos purificados, Deus inseriu em nós sua natureza divina, e com essa natureza divina nós podemos amar. Essa natureza divina, ele compara uma semente. Essa semente está aí e diz que permanece para sempre aquela semente. Mas a seguir ele faz algo um movimento aqui de ideias que nos parece um pouco estranha. Vejam aqui, porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E parece que ele está falando de outro assunto. Não entendemos a ligação, porque é o jeito de falar palestinense daquela época. Então nós não raciocinamos desse jeito. Então deixe eu colocar a lógica do pensamento do escritor. Ele diz assim: o Senhor colocou em você a semente que permanece para sempre. Em outras palavras, Deus colocou sua natureza dentro de você, e essa natureza é incapaz de destruir-se, porque ela permanece para sempre.
essa natureza de Deus, que é a semente. Depois ele diz, sugerindo que nós temos capacidade de amar uns aos outros, porque Deus colocou essa capacidade que é Ele próprio em nós. Depois ele vai dizer que não podemos amar com nossa própria natureza. E ele vai comparar o ser humano a erva e flor. Porque o ser humano é como essa erva. E a flor simbolizaria o melhor que o ser humano pode produzir. Não. O melhor, a flor. O melhor dos sentimentos. O melhor da boa vontade. O melhor do seu esforço. Tudo o melhor que o homem possa produzir é como a flor daquela erva que existia e existe naquela região, que nasce de manhã e à tardinha já morre. São aquelas florzinhas que são de existência de um dia só. Você vê a flor e diz, é muito bonita. Quando passa mais tarde, não tem mais nada de flor lá, morreu. A natureza humana é assim. O amor do ser humano, você vê atos de amor, você vê atos de heroísmo, atos de sacrifício, de abnegação. Você vê na raça humana, nos jornais, você vê nos noticiários, você vê todo esse tipo de coisas. Ok. Só que tudo isso daí é como a flor que nasce num dia, no mesmo dia morre. Ou seja, é uma coisa transitória. Pedro diz, se você desejar amar com a força da tua natureza humana, esse amor, essa paciência, essa generosidade, não vai servir, não vai prestar, não vai suportar os embates e as lutas e os choques que há dentro da igreja. Não suporta. Se eu desejo manter o amor do meu coração para com você, eu preciso algo mais do que minha capacidade. Eu preciso da natureza de Deus permanecendo em mim. Então, meus irmãos, o que quero dizer é que, considerando que nós temos dois pilares para que a igreja cumpra seu objetivo, que é sermos luzes neste mundo, anunciar a maravilhosa luz do Senhor. São dois pilares, santidade e amor. Mas esse amor não pode nascer do meu coração, porque esse amor do meu coração é transitório, é efêmero. Diante de um impasse, ele some, desaparece. Tem que ser com o amor que é resultado da semente do Senhor, da natureza do Senhor, que Ele inseriu em mim. Em outras palavras, se na igreja haverá amor, é como resultado da vida de Deus nela. Ele depois vai falar do capítulo 2 até 1 ao 3 sobre como se preserva esse amor. Deixando, pois, toda a malícia. Malícia significa aquele sentimento ruim que nós guardamos contra alguém, né? Ele é um sentimento, ele está dentro ainda. Ele não brotou, ninguém está percebendo porque está dentro, mas aquele sentimento ruim que você já tem contra alguém, não? Ele vai me pagar,
Aquele dia ele vai me pagar, mas ainda você não falou nada. Malícia. Depois, renunciando a toda malícia. Depois, engano. Engano aqui, na verdade, significa traição. Traição ou uma isca para poder prejudicar alguém. Deixando fingimentos. Fingimento e hipocrisia. Deixando invejas. Ou seja, quando eu fico feliz porque você prosperou ou você conseguiu ser melhor do que eu. Aí eu tenho uma dor porque você conseguiu me superar. Inveja. Depois fala aqui, deixando a murmuração. Murmuração aqui no grego significa falar mal do outro, não no sentido apenas de que você inventa uma coisa ruim, mas inclusive pode ser uma coisa real, mas você usa isso com o fim de destruir a pessoa. Não? Você usa a verdade para destruir a pessoa. Não? Então, ele fala aqui, deixando tudo isso, desejai, aqui vem o outro mandamento, outro imperativo. Desejai ardentemente, como meninos nascidos de novo, regenerados, o leite racional não falsificado, para que por ela possam crescer. Primeiramente, dessa maneira, como nós temos que desejar o leite espiritual. Aqui a tradução seria assim, em lugar de leite racional, talvez está na sua Bíblia, existe um leite que é literal, que é o leite que nós conhecemos, mas também tem um leite, o equivalente a esse leite no sentido espiritual, que seria Cristo. Seria a pessoa de Cristo. Então, desejem ardentemente, como crianças recém-nascidas ou nascidas de novo, o leite espiritual que é Cristo. Esse leite não é falsificado. Esse leite não é falso. Então, poderão crescer espiritualmente. Se é que vocês provaram que o Senhor é útil. Produz isso. Meus irmãos, o que vemos aqui é como preservamos esse amor. Numa igreja existem bastantes motivos para que existam murmurações, invejas, existam desejos de destruir a pessoa e por aí vai. Porque nós somos diferentes, cometemos erros uns contra os outros, isso é verdade. Mas se eu ceder à minha natureza, agir como aquilo que Pedro está proibindo ou dizendo que renunciemos, eu não vou crescer espiritualmente. E qual é o problema? Se nós não crescemos no amor, nós fracassaremos como uma agência divina de evangelização e de testemunho de Cristo nesta sociedade, neste bairro, neste mundo. Às vezes eu vejo igrejas fazendo campanhas de missões. E você vê aqui o pastor, ele traz talvez convidados que são missionários para incentivar a igreja que oferte para missões, ou talvez persuadir algum jovem para que se engaje em missões, e tanto esforço nisso,
Mas a igreja não responde. Você vê isso, é muito comum nas igrejas de diversas denominações. Um esforço denodado para avivar a igreja para que evangelize. A igreja não evangeliza. Missões, piorou. Por que motivo? Porque essa igreja está querendo cumprir o capítulo 2, versículo 9, que fala de anunciar a maravilha do Senhor, sem preencher, sem obter os dois pilares. Falei, primeiro é santidade. Mas se uma igreja é secularizada, não precisa estar em imoralidade, em, carnalidade, não. Só em secularismo. Ou seja, secularismo significa que Jesus ocupa o segundo lugar na minha vida. O primeiro é outra coisa, mesmo que sou crente. Tão ocupado em tantas coisas e não no primário que é Jesus na minha vida. Isso é. Mas em segundo lugar, o amor. Não há uma preocupação para que a igreja aprenda a amar. Então, não havendo santidade, a igreja é secular, muito secularizada. Segundo, não se ensina como amar a igreja. Não se ensina. Resultado, capítulo 2, verso 9, que é sermos testemunha neste mundo, jamais será realidade nesta igreja. A igreja tem 50 anos, tem 40 anos, não sei quanto, mas uma igreja infrutífera em termos de missões e evangelização. É triste. É como uma pessoa que, que ia tendo idade para ser responsável, mas ainda não cortou o cordão umbilical com a mamãe, com o papai. Tem 40 anos e ainda tem, é um neném dentro de casa. Imaturo. Queremos uma igreja que saiba evangelizar, que saiba cumprir seu papel na sociedade, de anunciar a maravilhosa luz aqui em Vinhais, aqui ao redor. Devemos começar pelos pilares, pelos alicerces, digamos assim. Tá? São dois. Isso não é mistério, claramente ensinado aqui na palavra do Senhor. Santidade, que todo mundo sabe o que é, sei que vocês já ouviram falar sobre esse assunto muitas vezes, e amor, que também já foi falado, foi ensinado tantas vezes aqui. Mas, meus irmãos, voltando para o assunto do amor, se eu deixar meu coração solto, eu vou ter malícia, engano, fingimento, inveja e todo tipo de murmuração, porque isso está no meu coração. Você pisa meu calo, eu vou reagir dessa maneira. Não é verdade? Você contradiz algo que eu acho que é importante, então eu vou agir dessa maneira. Nós somos assim, dentro de casa, ou fora de casa, ou na igreja, porque somos seres humanos falidos, caídos, pecadores, e somos isso. Então, mas, terminando, o Senhor colocou dentro de nós, e recapitulando também, Deus colocou dentro de nós já a sua semente. Quando foi isso? No dia que você nasceu de novo, Ele colocou esse amor. O amor dele, porque Ele mora dentro de nós. Aqui está. Agora, Ele diz, você vai amar seu irmão com esse amor que eu coloquei dentro de você. Com minha natureza,
Nem pense você em recorrer a seu coração e capacidade natural para você se relacionar e amar. Porque você, como a erva, e o que você vai produzir do melhor é como a flor da erva, que é efêmera. E enquanto você está cumprindo esse dever, lembre-se que dentro de você existe malícia, existe fingimento, murmuração e essas coisas que você deverá renunciar. E quando isso acontecer, quando você considerar essas três coisas, então vocês, como igreja, irão crescendo. Algumas versões acrescentam assim: crescer para a salvação. Não consta no grego. É um acréscimo do linguista. Fala assim: para que vocês possam crescer como igreja. Como crescer como igreja requer os dois pilares. Hoje não falamos sobre o primeiro, só falamos sobre o segundo pilar, que é o amor. Ok? Meus irmãos, em outras palavras, o Senhor nos chamou para sermos povo especial, e a singularidade desse povo, chamado igreja, é que ele tem a vida de Deus dentro dela. E ele manda que nos relacionemos uns aos outros, dentro do lar, fora do lar, na rua, nos relacionemos com os outros, não com a força de nossa capacidade, força que não é nada, mas com o amor que ele inseriu dentro de nós. A vida não é fácil de ser vivida. Vocês sabem disso. É fácil você estar no trabalho? Não? Pessoas, cada figura que tem lá, difícil suportar. E às vezes dentro de casa também tem, não é tão fácil a relação dentro de casa, viu? E o vizinho, então, é um vizinho. Pensa que é capeta, gente. É difícil. E aí, como você vai se relacionar? Viu? Então, aprendamos a viver fora do lar, mas também na igreja com o povo de Deus. Meus irmãos, queira o Senhor prosperar esta igreja, dando-lhe sabedoria e poder em Cristo Jesus. Amém.